Olá, 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 minha grande amigo e amiga aqui do canal do Sempre Ever, não Never, e sim Ever. Muito bem, espalhe, divulgue, comente, compartilhe, curta as mensagens, os vídeos, as postagens aqui do nosso canal. É isto que vai levar a gente para frente. E por que a gente merece ir para frente? Justamente porque eu estou trazendo para vocês conteúdos que vão ser úteis para vocês entenderem e andarem melhor nas aulas de português na sua escola, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, ok? E se de repente houver alguém aí do ensino superior, será muito bem-vindo! Na postagem anterior eu falei sobre a estrutura das palavras, eu falei sobre os radicais, os prefixos, os sufixos, as vogais temáticas, as desinências e tudo o que envolve a estrutura das palavras. Hoje, today, neste momento, at this moment, eu quero falar sobre a classificação das palavras, ok? Aqui, olhando para o vídeo, este vídeo, você está vendo a mim, Ever, também está vendo plantas, também está vendo parede, também está vendo almofada, está vendo um monte de coisa. Seja Ever, seja planta, seja parede, seja almofada, tudo isso é nome. Os nomes, as palavras que são nomes das coisas e das realidades em geral são chamadas de substantivos, tá certo? Em torno, em volta do substantivo giram algumas outras classes de palavras. Por exemplo, algumas palavrinhas pequenas que servem para indicar que o substantivo é feminino. Por exemplo, a garrafa. O a é um artigo. Eu poderia me referir a outra garrafa, qualquer garrafa. Eu diria uma garrafa. Oh, pega uma garrafa aí para mim, por favor. E este uma seria também um artigo, só que diferente de a, que é definido, uma é um artigo indefinido. Qual é o masculino de a? É o. E o plural deste o? Os. Então, amigos, os artigos o, a, uma e os seus plurais são palavras que servem para indicar que o substantivo é masculino, feminino, singular ou plural, definido ou indefinido, beleza? Assim como os artigos estão diretamente ligados aos substantivos, existe uma outra classe de palavras que também está ligada ao substantivo e serve para quê? Para indicar que o substantivo tem determinada característica, determinado atributo, determinada qualidade ou que representa algum estado. Por exemplo, se eu quiser indicar as cores de alguma coisa, eu vou usar adjetivos. Esta camiseta é azul, esta letra é branca, este traço é vermelho, essas plantas são verdes, enfim, vermelho, azul, branco, tudo isto é adjetivo para algum substantivo, tá bom? Tem vários tipos de adjetivos aí, né? Por exemplo, os adjetivos pátrios, que indicam que alguém é mineiro, que alguém é brasileiro, que alguém é americano, e assim sucessivamente são adjetivos, palavras para qualificar, para indicar atributos, características dos substantivos, belezura? Joia, esses adjetivos também podem aparecer em mais de uma palavra. Eu posso falar assim que alguém é corajoso e posso dizer que alguém é sem coragem. Então, sem coragem e corajoso indicam coisas diferentes, mas funcionam como adjetivos. Quando o adjetivo é expresso em mais de uma palavra, ele é chamado de locução adjetiva, certo? Além dos adjetivos, além dos artigos e além dos próprios substantivos, é importante que a gente saiba também que para indicar quantidades, para indicar ordens, para indicar fração, para indicar multiplicação, eu tenho uma classe gramatical específica chamada de numeral. E os numerais podem indicar, por exemplo, o seguinte, ó, aqui atrás você está vendo um montão de vasos de planta e eu posso contá-los. Para indicar a contagem, eu uso numerais cardinais, como 1, 2, 3, 4. Ou para indicar numerais ordinais, para indicar a ordem em que eles aparecem, eu posso indicar assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso é um numeral ordinal. Eu posso indicar também um numeral multiplicativo. Olha, aqui eu tenho 4 e esse 4 pode ser duplicado. Eu vou falar o dobro de 4, por exemplo, triplo de 4. Dobro, triplo são numerais que indicam multiplicação, são numerais multiplicativos. Eu também posso indicar partes, né? Frações,
Fala, por exemplo, que eu vi 1/3 dos vasos estavam devidamente molhados e outros não estavam, metade deles, enfim, são numerais fracionários, maravilha? Os numerais, os artigos, os pronomes, os adjetivos, todos eles giram em torno dos substantivos. E eu só não falei aqui dos pronomes. Os pronomes são muito importantes, principalmente quando você quiser evitar a repetição de algum nome que você já disse. Aliás, por isso se chama pronome, está no lugar de um nome, né? Eu não me refiro a mim, ó, por exemplo, me e mim. Eu não me refiro a mim o tempo todo usando meu nome. Eu uso pronomes como eu, me, mim, comigo. Para falar sobre você, eu não preciso usar necessariamente o seu nome. Eu posso usar você, inclusive, eu posso usar seu, sua, posso usar outras palavras que substituem o seu nome. Palavras que indicam posse, por exemplo, seu, sua, meu, minha, nosso, nossa, são pronomes. Alguns pronomes também são indefinidos, né, como cada, nenhum, algum, qualquer, todas as palavras que servem para substituir os nomes, os substantivos, são chamadas de pronomes, beleza? Então, o que nós vimos hoje, um grupo de classes de palavras variáveis em torno do substantivo. Aí eu te falei que existe o substantivo que dá nome às coisas, o artigo que indica que esse substantivo é masculino, feminino, singular, plural, definido ou indefinido, existem os numerais que quantificam, existem os adjetivos que qualificam e existe aí, por fim, os pronomes que substituem os substantivos. Ok. Existe uma outra e última classe de palavras que é variável também, que se trata dos verbos. Verbos como pegar, abrir, beber, água e etc, ok? Pegar, abrir, beber, devolver, olhar, falar, tudo isso são ações. E a classe de palavras que indica a ação ou que introduz uma qualidade, um estado, etc., são as palavras que nós chamamos de verbos. Os verbos podem indicar ação, são chamados verbos significativos, como pegar, abrir, beber, e os verbos também podem introduzir uma qualidade, um estado, são chamados verbos de ligação. Maravilha? Os verbos por si, diferentemente dos nomes, né, que vão variar em gênero, número, etc., os verbos podem variar em outras coisas. Ele pode variar em tempo, presente, passado, futuro. Ele pode variar em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Ele pode variar em aspecto, durativo, permansivo, etc. Ele pode variar em pessoa, primeira, segunda, terceira. Ele pode variar em número, singular ou plural. Enfim, gente, o verbo é uma palavra bastante variável e muito importante. Tanto o substantivo quanto o verbo talvez sejam aí as classes mais importantes às quais a gente deva dar atenção, tá bom? Então, o que eu falei hoje? Hoje eu falei sobre as classes de palavras variáveis.